Oi, minhas queridas, como é que vocês estão? Minhas queridas e meus queridos, né? Porque meu esposo digníssimo disse que eu tenho que falar queridos também, porque senão eu estou só me referindo a mulheres, mas aqui o meu público aqui é maior, eu acredito que é mulheres, mas enfim, né? Minhas queridas e meus queridos, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo por aqui nesse canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho de tudo, vai ter um pouco da minha rotina, um pouco dos meus hábitos que eu tenho cultivado com intencionalidade mesmo, que eu tenho começado, que eu já estou há algum tempo. E eu vou compartilhar com vocês hoje. Esse vídeo vai ser um pouco narrado, vai ter partes em que eu vou falar, enfim, vai ter de tudo um pouco por aqui. Eu te convido a permanecer aqui, assistir o vídeo, a deixar o seu like e assistir até o final. Nós vamos bater um papo muito gostoso, vou compartilhar alguns dias com vocês, nós vamos falar sobre hábitos. Sobre cultivar hábitos bons na nossa vida. Nossa vida é formada por hábitos, então nós precisamos cultivar hábitos bons. Enfim, eu tô começando o meu dia aí, a minha semana com vocês, a minha manhã, tô preparando a mesa de café da manhã pra gente tomar um café. Preparei ali um pãozinho com manteiga, coloquei no air fryer pra ele ficar bem tostadinho. E aí eu já fui logo fazer o meu devocional, já tinha tomado meu banho, fui ter meu tempo de devocional com o Senhor aí, ler da palavra, meditar na palavra. E esse tempo, gente, é algo que eu gosto muito de fazer pela manhã. Eu opto por fazer pela manhã, que é um tempo que eu tô mais tranquila. Às vezes eu não consigo, às vezes faço na tarde, à noite, mas eu prefiro e faço mais pela manhã. Mas se não der, se não conseguir, tá tudo bem também, a gente faz em outro horário. O importante é fazer. Eu gosto de começar meditando na palavra do Senhor pela manhã, porque eu sei que é o que vai me sustentar durante todo o dia, sabe? Bom, por enquanto é isso. Oi, bom dia, minhas queridas. Tô vindo aqui conversar com vocês, porque vocês viram aí, né, que eu comecei o vídeo mostrando a minha manhã pra vocês. E esse vídeo vai ser mais ou menos isso. Vai adicionar alguns hábitos que eu quero compartilhar com vocês. Um desses hábitos é eu conseguir acordar mais cedo para ter um tempo de oração. Então, tipo assim, eu acordo antes de tudo só para orar. Só que hoje eu já comecei falhando. Hoje é terça-feira, ontem foi segunda que foi feriado. E aí, eu tô tentando fazer isso, né? Adicionar esse hábito de acordar mais cedo pra eu conseguir ter esse tempo de oração, me dedicar esse tempo assim, sem pensar, sabe? Porque às vezes a gente, né, começa o dia ali já na correria, então tipo assim, você já acorda e você já tá ali no teu horário, você já precisa levantar e fazer café e fazer isso, aquilo, e já começa o dia. Então eu quero, e aí, tipo, agora que você vai sentar pra fazer seu devocional, você já começa a pensar num monte de coisa que você tem que fazer, e eu quero iniciar meu dia, tipo, calmamente. Porque eu tenho percebido que iniciar ele nessa correria só me deixa mais ansiosa. Então eu quero iniciar ele calmamente, sabe? Entregando as primícias do meu dia pro Senhor. E onde, né, eu não vou estar ali preocupada em fazer isso, fazer aquilo e tal. Porque eu sei que eu vou estar dentro de um tempo maior. Então eu vou poder estar ali mesmo, me entregar naquele momento. E orar pelas coisas que eu quero orar. Então é isso que eu vou tentar adicionar, né? Tem outras coisas também que eu quero tentar adicionar na rotina e eu vou compartilhando com vocês, mas eu quero tentar fazer algumas coisas, né? Poucas coisas de cada vez. Então, quando eu tiver adicionado algumas, aí eu começo a adicionar outras, porque senão a gente quer colocar tudo de uma vez e aí acaba não fazendo nada, né? Porque daí são muitos hábitos novos, porque assim, não tem como, né? É novo, é hábito. E a gente acha que a gente precisa, tipo, esperar involuntariamente sentir a vontade de orar e não. Eu vou esperar que daí em algum momento eu vou orar aqui. Não, você não vai orar. Se você não se organizar, se você não se planejar, se você não tirar um momento pra que, se você não falar assim, não, é esse tempo aqui que eu vou estar orando. Você não vai fazer. Porque a gente vai deixando pra depois, começa a fazer outras coisas. Então a gente precisa ser de fato intencional, né? E não, eu vou fazer isso aqui, nesse tempo, nesse horário, e enfim, né? Mas agora tem outras coisas pra fazer. Eu vou colocar feijão pra cozinhar e roupa a lavar.
E aí depois também vou fazer algumas coisas aqui no celular e organizar, ver algumas coisas do meu dia que eu vou fazer agora nesse período da manhã. E é isso, eu vou compartilhando com vocês, também conversando com vocês. Aqui eu vou fazer arroz e aqui tem feijão. Eu vou olhar, já tava esperando sair a pressão pra eu fazer o tempero e temperar ele daí em outra panela, né? Que bonito! Voltei, compartilhei com vocês, né? Agora já é mais de meio-dia e eu vou limpar a cozinha. Né? Cozinha do pós-almoço. Enquanto eu lavo a louça, eu vou conversar com vocês. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sobre... Deixa eu tentar deixar um pouquinho mais inclinadinho aqui. Sobre ser, tipo, intencional nas coisas. Porque às vezes a gente fica esperando as coisas serem involuntárias, sabe? Espera sentir vontade, espera aparecer o momento certo, espera... Eu acho que tem coisas que a gente tem que, de fato, falar, não, vou fazer de tal jeito. Vou fazer de tal jeito que eu sei que vai dar certo, que eu sei que eu vou conseguir. Né? Que eu sei que vou ser constante, que eu vou perseverar. E eu sou uma procrastinadora em recuperação, então eu tenho muita facilidade em procrastinar as coisas, em deixar coisas pra depois, em parar, em começar coisas, parar e parar quando elas ficam difíceis. Eu tenho esse problema. Então eu quero mudar isso, sabe? Eu quero mudar e eu quero começar pelas coisas simples, sabe? Pelas coisas comuns, no caso, né? Que eu digo assim, que estão no nosso dia a dia, que faz parte do nosso dia a dia, que são importantes para a construção, né? Principalmente na nossa vida espiritual, que é importante para o nosso relacionamento com Deus. O que eu sei que eu tenho que fazer. Então eu preciso ir e fazer, não tem como eu terceirizar, não tem como outra pessoa fazer por mim. É o meu relacionamento com Deus. Se eu não cultivar, se eu não ir lá e me colocar em um lugar de obediência, não vai acontecer. Se eu não renunciar coisas para estar nesse momento, né, no caso que nem é o tempo, no meu caso, né, é o tempo de sono ali, é o tempo dormindo, então eu quero fazer isso. Ah, mas você pode fazer isso em outro momento do dia? Posso, já tentei fazer isso à tarde, gente. Ter um momento à tarde, só que às vezes surge alguma coisa pra fazer, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa, às vezes surge um imprevisto, eu não tô aqui, às vezes eu tenho que trabalhar, tenho encomenda, às vezes, enfim, são diversas coisas. Então, que momento eu sei que eu vou estar na minha casa, que eu vou ter um tempo silencioso e que eu vou conseguir cumprir com o que eu estabeleci? Ou vou tentar, pelo menos. É nesse momento, né? Pra mim, nesse momento, no momento que eu acordo, no momento que ninguém mais tá acordado. É pra mim nesse momento. Então, é isso. Então, eu acho que a gente precisa ser intencional no que a gente, nas coisas que a gente quer, né? Precisa ir e se organizar para isso. Olhar para todo um geral e ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso começar a fazer, o que eu preciso deixar de fazer para colocar as coisas como prioridades, né? Coisas que são prioridades como prioridades. Se você, por exemplo, deseja passar numa faculdade, por exemplo, fazer um vestibular para passar numa faculdade. Nesse tempo, até você conseguir o que você quer, qual vai ser a sua prioridade? Passar na faculdade. Então, o que você vai priorizar ali? Às vezes, né? Estudar. Estudar para aquilo. Então, você vai precisar se colocar nesse lugar, né? Não dá pra ficar, na hora que der vontade eu vou estudar. Não. Eu vou estudar esse momento. Eu vou separar esse tempo pra mim estudar. Porque senão você não vai estudar.
Gente, eu tô aqui editando um vídeo, né, que vai sair hoje pra vocês. E vendo que eu vim falar, né, algo com vocês. Que eu não consegui, naquele outro dia também, nesse dia, né, que às vezes tá passando aí pra vocês, que eu fui buscar a insulina do meu esposo e tal. Eu também não consegui. Eu acordei mais cedo, mas eu fui tomar banho e daí a hora que eu terminei o banho, eu já tive que vir fazer o café porque a gente tinha que sair mais cedo porque eu ia ir com meu esposo pra ir pegar o medicamento, né? Eu compartilhei mesmo com vocês a realidade, sabe? A realidade de fato, assim, que não é fácil começar um hábito. Hábitos que envolvem sono e hábitos que envolvem comida, eu acho que são os mais difíceis, assim, sabe? Hábitos que são... eu sei que tem pessoas que têm dificuldade pra dormir, né? Então o hábito de dormir melhor é mais difícil, né? O hábito de dormir menos, não dormir menos, mas de se abster, né, de sono. Então, pra isso eu preciso dormir mais cedo. Então essa é uma coisa assim que eu tento muito. Alguns dias a gente consegue, outros não. Então assim, não é de uma hora pra outra. Só que a gente precisa ter persistência. Não vai ser de hoje pra amanhã. Aí talvez amanhã eu consiga já acordar às 6 para ter o tempo de oração. Quer dizer, às 5:30 para ter o tempo de oração. E, enfim, mas talvez no outro dia eu não vá conseguir, mas aí no outro eu vou desistir, não, eu vou tentar de novo, sabe? E é essa perseverança, né? Essa perseverança de tentar todos os dias. Talvez eu não consiga todos os dias, mas eu vou perseverar todos os dias. E é identificar também, eu não consegui hoje por quê? Porque, eu dormi cedo, dormi. Eu dormi as horas que eu precisava e o horário que eu tinha estipulado para mim acordar, para mim levantar e fazer a oração. Ia dar o meu tempo de sono, que eu preciso dormir? Sim, beleza. Mas então por que eu não levantei? Porque eu fiquei com preguiça e desliguei o despertador para mais 5 minutos? Então o problema tá na minha preguiça, né? Não tá aí no fato de eu não ter dormido mais cedo, não tá aí no fato de o despertador não ter tocado, tá no fato de que eu fiquei com preguiça de levantar. Então é isso, a gente precisa identificar e clamar ao Senhor por ajuda, para que Ele nos ajude. Né? Tudo a gente precisa clamar ao Senhor para que Ele nos ajude, mas a gente também precisa fazer nossa parte, né? Senhor, me ajuda a acordar mais cedo. Mas aí o despertador toca, eu acordo e volto a dormir. Né? Não tem como. Deus não vai vir aqui me levantar e fazer eu ir orar. Então, a gente precisa fazer a nossa parte também, identificar onde nós temos errado, falhado e consertando aos poucos, né? A mudança, ela não vem do dia pra noite, ela vai sendo construída. E aí, enquanto eu faço um bolinho de fubá, eu vou vir bater um papo com vocês, né? Outro hábito que eu quero cultivar... Bom, eu acredito que isso seja um hábito, né? Que é o hábito de receber pessoas na minha casa. Então, quando eu pedi ao Senhor uma casa, né, a nossa casa, quando a gente estava no processo de construir ela, onde eu quero contar pra vocês tudo que a gente viveu, né, no tempo construindo a nossa casa, quantas pessoas nos ajudaram, quantos testemunhos, quantas coisas o Senhor fez, assim, da improbabilidade, sabe? E uma das minhas orações era para que eu pudesse servir o Senhor com a minha casa, né, servir as pessoas e glorificar o Senhor através disso. Então isso é algo que eu tenho desejo de fazer mais vezes. Às vezes não faço por conta de achar que a casa tem que estar perfeita, ter as coisas mais gostosas para oferecer. Às vezes não precisa isso, às vezes algo simples que a gente faz com carinho, de coração, e a gente pode receber as pessoas, sabe? Eu tinha essa na minha cabeça que eu tinha que oferecer as coisas mais deliciosas e mais caras, e a minha casa tinha que estar impecável. E muitas vezes isso foi um obstáculo para mim receber as pessoas na minha casa. E é algo que eu quero aumentar cada vez mais, sabe? Receber as pessoas, servi-las, cozinhar para elas, ou até mesmo para conversar, enfim. É algo que eu gosto muito, assim, porque eu acho que é uma forma de servir aos outros, né? Com aquilo que o Senhor me deu. Porque eu acho que aquilo que o Senhor nos dá, né, não é para ser só meu, é para mim compartilhar com as pessoas. Então, se eu tenho um carro, qual é a minha motivação para eu querer ter um carro, né? Eu não tenho carro, mas eu desejo ter um carro, mas qual é a minha motivação? Existe problema em ter um carro, em desejar ter um carro? Não é isso que eu tô dizendo. Mas por que eu quero isso? É para mostrar para as pessoas que eu tenho? É para dizer que eu subi na vida? Ou eu vou usar isso para glorificar a Deus? É para mostrar que há algo para alguém?
Não, eu acho que não tem que ser para mostrar algo, mas tem que ser para servir aos outros. Aquilo que o Senhor nos dá é para que nós possamos dividir com as pessoas, é contribuir com o reino dele. É claro que a gente não faz isso 100% e perfeitamente, nós somos falhos e muitas vezes egoístas, né? Nós não queremos dividir aquilo que o Senhor nos deu, é meu e ponto. Deus me deu, então é meu. É para mim desfrutar. Mas eu acredito que quando a gente abre os nossos olhos, quando o Espírito Santo nos faz ter visão de reino, sabe? De que não é sobre nós, mas é sobre o outro conhecer a Cristo, é o outro ser servido, se sentir amado, receber o amor de Deus, é sobre nós dividirmos aquilo que nós temos, sabe? Sem pesar, sem, nossa, ai, vai vir de novo na minha casa, ai, vou ter que carregar de novo no meu carro, vou ter que fazer isso de novo, sabe? Assim, é sem ter esse pesar. Claro que nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude, para que Ele nos dê esse sentimento de amor, de serviço, porque muitas vezes nós valorizamos tanto aquilo que nós temos que é material e nós não valorizamos as pessoas, pessoas que têm almas, pessoas em que Cristo morreu por elas. E isso é um grande problema. Então, esse hábito de servir as pessoas com aquilo que o Senhor me deu, eu quero que esteja presente nos meus dias. Servir as pessoas e glorificar a Deus com aquilo que Ele me deu, com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. É aquilo que o Senhor me entregou, como eu vou servir as pessoas? Aquilo que o Senhor colocou agora nas minhas mãos, como eu posso servir meu próximo e glorificar a Deus? Sabe, é ter esse pensamento que muitas vezes nós não temos, porque nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós ganhamos as coisas e nós queremos só para nós. Nós vamos comer algo e nós queremos só para nós. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o de dar e o não de receber, o de dividir, o de contribuir, o de servir, o de doar, de entregar. De fato, se doar espontaneamente, de dar espontaneamente. Hoje eu fui gravar um vídeo, faz pouco tempo, pouquinho tempo atrás, e eu fui orar e eu pedi o direcionamento do Senhor, do Espírito Santo, naquele vídeo, naquele momento. E eu disse pro Senhor que eu queria usar os dons que Ele tinha me dado para servir as pessoas, sabe? No vídeo que eu ia gravar, naquilo que eu ia falar, que fosse contribuir para a vida de quem fosse assistir, sabe? Porque o celular que o Senhor me deu, que claro, foi comprado com o trabalho que eu tenho, com o dinheiro que eu recebo trabalhando, sim, mas o trabalho foi o Senhor que me deu para mim e para meu esposo. A saúde para trabalhar. Vocês entendem? Então foi tudo o Senhor que nos deu. E talvez nós queremos só reter e reter e reter e não dar, sabe? Enfim, voltando à oração, eu orei pedindo para o Senhor para que aquilo que eu estivesse fazendo, que os meus dons que o Senhor tinha me dado, o dom de, que eu acredito que seja um dom de falar nas câmeras. Eu não tenho tanta facilidade de falar em público, né, com muitas pessoas me olhando, mas de falar para as câmeras, de gravar, de estudar sobre, é algo que eu gosto muito e que eu creio que o Senhor me deu esse desejo para que eu sirva as pessoas. Então é por isso que eu estou aqui, para servir ao meu próximo e glorificar a Deus usando aquilo que o Senhor me deu, o talento, o dom, as coisas que Ele me deu. Isso não significa que eu sou perfeita e sempre eu quero dar e não receber. Significa que eu estou sendo construída por Ele, transformada por Ele e que Ele tem moldado a minha vida. E esse é um hábito que eu quero colocar na minha vida, que é o de receber pessoas na minha casa. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos com cada um desses hábitos específicos. O próximo hábito que eu vou compartilhar com vocês é o hábito de decorar versículos. Então, vocês vão acompanhar aí eu tentando decorar um versículo. É o hábito de memorizar, mas até o processo de memorizar, eu mastigo esse versículo e entendo o que ele quer dizer. E eu vou mostrar para vocês com essa técnica de repetição, em que eu vou repetindo as frases até que eu vou memorizando elas e meditando naquilo que elas falam, compreendendo, pedindo ao Espírito Santo discernimento sobre a palavra do Senhor. Vejam só. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Mas em nada considero a vida preciosa para a vida preciosa. A vida não é preciosa para mim mesmo. Mas em nada considero a vida preciosa. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Contanto que eu complete a minha carreira.
Tô vindo eu aqui de novo dar mais considerações sobre o vídeo, né? Vocês viram aí, eu falei sobre a memorização, né, de versículos e algo que eu tenho buscado fazer. Só que assim, eu não tiro um tempo para memorizar os versículos. Por exemplo, eu vou tirar 20 minutos para memorizar um versículo. Você pode fazer isso, mas a forma como eu encontrei foi a de memorizar os versículos enquanto eu faço as coisas da casa, enquanto eu lavo louça, limpo. Eu vou olhando, né? Eu sempre deixo um papelzinho. Ele tá aqui na geladeira. Opa! Aí ele fica ali com o versículo que eu tô decorando. E aí eu vou estar sempre lendo. E enquanto eu faço as minhas coisas, os meus afazeres, aí eu venho, leio aqui e vou repetindo as frases. Então, por exemplo, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. E aí eu vou repetir essa frase, né, essa parte do versículo. Mas em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Mas em nada considero a minha vida preciosa. Mas em nada considero. Então você vai meditando, sabe? Essa questão de ir memorizando por partes é que você vai meditando no versículo. Então o que ele quer dizer com em nada considero a minha vida? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Ele vai falar, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, é ir compreendendo o versículo, não é só memorizar. Memorizar é importante, porque no momento em que eu estiver passando por algo, né? Uma situação, ou precisar falar com alguém, o Espírito Santo vai me lembrar daquilo que eu sei, né? Não tem como eu me lembrar daquilo que eu não sei. Então, o Espírito Santo vai me lembrar dos versículos que eu memorizei, dos versículos que eu meditei. Então, eu acho muito importante isso, essa memorização. Mas mais importante ainda é meditar no texto e entender o que o texto está querendo dizer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre esse hábito de memorização. Aí vocês comentem aqui embaixo. Oi, oi, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aparecendo por aqui nesse vlog. Tava aqui tendo meu tempo devocional, né? Minha Bíblia tá aqui. E tô lendo o livro de Romanos. A gente começou o livro de Romanos ontem, né? E agora são quase 4 horas da tarde. Comecei meu devocional, era 3 horas e agora são, deixa eu ver, 3h43. E vou fechar aqui. E eu passei aqui pra finalizar esse vídeo, né? E pra conversar com vocês e dizer algumas coisas, né? Esse vídeo foi um vídeo assim que eu queria compartilhar alguns hábitos. Então são hábitos assim que eu comecei há pouco tempo, que eu já tô há algum tempo trabalhando neles, como a leitura, que é o hábito de ler todos os dias, né? Fora a Bíblia, mas ler algum livro, como eu tô lendo esse aqui. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês agora. Principalmente essa questão de hábitos, eu acho que a gente precisa muito dessa intencionalidade, sabe? De ser intencional, de fato começar, de fato, tipo assim, fazer por alguma motivação além daquilo que eu sinto, sabe? Então, não é pelo que eu tenho vontade de fazer, então eu faço, não. Eu acredito que intencionalidade vai além do sentir vontade, vai além do querer, vai além do gostar, mas a intencionalidade está mais ligada a fazer porque é preciso, fazer porque eu quero, né? Às vezes eu até quero, mas às vezes não gosto. Será que dá pra fazer sentido? Tipo... Bom, vou dar um exemplo pra vocês. Eu não gosto de chá, né? E eu não tomo chá, gente. Eu não tomo nenhum tipo de chá, nem chá mate, nem com açúcar, nem nada. Uma vez eu tentei tomar chá gelado com limão. Não me desce, eu não gosto. Mas, no ano passado, né? Eu tive esse ano. Esse ano também. Esse ano também. Mas eu tive esse ano pela segunda vez. Mas ano passado foi a primeira vez que eu tive pedra no rim. Então, não sei se você que tá me assistindo já teve pedra no rim. Eu estava com 2 pedras no rim. E aquilo tava me causando uma dor insuportável. Tinha uma descendo pelo canal. Então, quando a pedra ela tá no rim, ela não dói.
O que dói é ela estar saindo do rim, então ela passando pelo canal, que ela vai obstruindo ali e ela machuca. Isso causa muita, mas muita dor. Considerada uma das maiores dores que existem. Uma das, né? Não a maior. E é realmente assim insuportável a dor, gente. É de rolar, é de... Nossa. E eu precisava que essa pedra saísse, porque ela já tava ali no canal, ela não ia voltar pra trás. Ou ela saía, né? Como ela era pequena, então ela conseguia sair ali pelo canal da uretra. E aí tinha um chá, né? Tem um chá que se chama quebra-pedra. Eu não gosto de chá, gente. Eu não gosto de chá, juro. Eu já tentei, mas não me vai. Chá mate com açúcar, não desce. E aí desse chá, tem, né? E aí eu tomava ele. Tomava 1 litro por dia daquele chá. Ele se chama quebra-pedra, né? Não sei se eu já falei. Tanta coisa que eu não lembro se eu já falei ou não. E, enfim, eu sei que... Eu acredito, né, que foi uma das coisas que acelerou esse processo pra pedra sair, né? Teve até uma pedra que saiu quebrada, que foi um milagre do Senhor. E essa que saiu quebrada eu nem senti a dor. Mas eu dou esse exemplo pra vocês por conta dessa intencionalidade. Eu não gosto de chá, mas eu bebi porque eu queria de fato tomar. Mas eu tomei sem gostar. Eu fiz porque de fato eu precisava, então foi uma questão de necessidade. Então, a intencionalidade tá mais ligada ao que eu necessito, eu preciso fazer isso. Não é porque eu gosto, porque eu quero, ou porque, né, as coisas estão favoráveis. Não, porque eu preciso, né? E é isso. Então, esses hábitos são hábitos simples, são hábitos pequenos, talvez pra você que talvez já pratique isso, talvez você olhe e pense, nossa, mas isso é tão fácil. Mas para pessoas que não praticam isso, que estão buscando desenvolver, é mais difícil, né? Então, e aí eu tô lendo esse livro aqui, Liturgia do Ordinário. Esse livro ficou bem famoso, principalmente ano passado. Só que eu comprei ele no começo desse ano, e agora que eu tô vindo ler ele, porque eu tava lendo outros livros. E eu já tô no 3º capítulo. E eu tô lendo bem devagar, assim, gente, porque a minha meta, né, pra esse ano, falar um pouco sobre meta. A minha meta pra esse ano de 2025 era ler 2 livros assim, né? 2 livros por mês. Então, 12 meses, 24 livros esse ano. E eu li até agora 2 inteiros. E a gente tá em abril, né? Quase maio, hoje é dia 29, né? Então, assim, eu estou tentando ler aquilo que eu consigo, sabe? Primeiro colocar o hábito e depois colocar metas, sabe? Não que as metas sejam ruins, elas são importantes, mas eu não tô competindo com ninguém, né? Eu não preciso ter ali, 24 livros. Mas o que adianta eu ler e não aprender nada, não extrair nada daquilo? Então mais vale eu demorar 1 mês pra ler um e aprender, extrair, filtrar aquilo, mastigar aquilo, né, para que eu consiga aplicar na minha vida. Mas às vezes, né, essa questão de hábito, de rotina, pra gente criar um hábito, a gente precisa inserir ele na nossa rotina, né? Porque por mais que você diga assim, eu não gosto de rotina, mas a sua vida tem uma rotina, né? Você toma banho todos os dias, você come todos os dias, se você estuda todos os dias, você, né, estuda todos os dias, então isso é uma rotina. Se você trabalha todos os dias, isso é uma rotina. Então, se você, né, levanta quase todos os dias no mesmo horário, escova os dentes, toma banho, toma café e vai trabalhar, isso é uma rotina. Você queira ou não queira, é uma rotina. Então, a nossa vida ela é composta de rotina, né? Até agora, eu não li o livro inteiro. Então, assim, eu tô lendo ele. Vou compartilhar pouquíssimas coisas com vocês. Fazer um comentário mesmo, não vou nem ler trechos aqui. Mas, até então, ele é muito bom. Ele fala sobre essa questão da rotina, né? Que a nossa vida ela é formada por hábitos. Então, arrumar a cama, escovar o dente, lavar a louça, né? Então, assim, eu acho interessante que ele, né, só vou mostrar isso pra vocês, que cada capítulo dele tem o nome de uma coisa ordinária que a gente faz. Então, ordinário, no caso, assim, que às vezes a gente considera como insignificante. Então, o primeiro capítulo chama Acordando, o segundo Arrumando a Cama, o terceiro Escovando os Dentes, o quarto Perdendo a Chave, o 5 Comendo as Sobras de Ontem, o 6 Brigando com Meu Marido. É muito interessante porque os capítulos são titulados com coisas ordinárias, comuns que a gente faz e às vezes não percebe. E a nossa vida é formada por isso, né? Ela é formada por
coisas ordinárias, por coisas comuns, por dias comuns, por rotinas. E às vezes a gente, né, se a gente for parar pra olhar, às vezes a gente pode achar isso chato, né? Tipo assim, uma rotina, um hábito, criar um hábito é difícil. Pra que ter hábitos, né? A vida, ela tem que ser vivida assim, né, livre, leve o sol. Deixar a vida acontecer. Mas eu acho que a gente precisa, né, criar hábitos bons, hábitos que vão nos fazer crescer, hábitos que vão contribuir pro reino do Senhor, né? Então, se eu tenho o hábito de ler um livro, por exemplo, como esse, Liturgia do Ordinário, ou o vídeo que eu compartilhei com vocês lá, Compartilhando Manso e Humilde, né? Aquele livro foi uma bênção na minha vida, então assim, eu compartilhar ele com vocês é eu contribuir, né? Então assim, não importa se 10 pessoas vejam, ou se 30, ou 50, ou 1000 vejam, mas uma pessoa vai extrair alguma coisa daquele vídeo que vai ser boa pra ela. Então, de alguma forma, eu estou contribuindo pro reino. Para que eu contribuísse pro reino, eu precisei ler um livro. Ter o hábito de ler um livro. Então, eu não li aquele livro numa sentada. Eu não sentei e li o livro. Eu fui lendo ele aos poucos, marcando, mastigando. Então, foram dias e dias e dias. Então, eu precisei criar esse hábito da leitura. Então, já faz tempo que eu tenho buscado criar esse hábito da leitura. Eu tenho o hábito no sentido assim, né, de ler a Bíblia todos os dias, mas livros eu sempre gostei, né, quando eu era adolescente eu lia muito. Gostava muito de ler, sempre pegava livros na biblioteca, minha mãe comprava livros, eu tinha vários livros, assim, acho que era Um Homem de Sorte, A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, do John Green. Então, eu já venho com isso, né, com essa bagagem de ler, só não tinha criado o hábito ainda, é algo que eu gosto, mas que eu não havia criado o hábito, olha só pra vocês verem. Então, assim, percebem que às vezes a gente considera como pouco, como ordinário, como desnecessário, mas é muito importante. Por exemplo, escovar os dentes. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente escova os dentes todos os dias, ou quase todos os dias. Não sei como é aí, mas todos os dias, né? Precisamente, e precisa ser todos os dias. Porque senão a gente fica com mau hálito, os nossos dentes estragam, criam cáries, né? Enfim, diversas coisas que a gente pode relatar aí que são prejudiciais se a gente não escovar os nossos dentes. E isso é o quê? Uma coisa ordinária, simples, comum dos nossos dias, que nós fazemos todos os dias, mas que são necessárias, que se a gente não fizer todos os dias, a gente vai ter consequências lá na frente. Então, assim, para criar um novo hábito, a gente precisa de intencionalidade, a gente precisa de falar, não, eu vou fazer, não, eu vou, né, me colocar nesse lugar e eu vou fazer. Porque senão, de fato, a gente não faz, né? Então, eu acho muito legal esse livro. Eu assim, tô gostando demais, mas eu tô mastigando mesmo ele, sabe? E eu pretendo compartilhar mais com vocês, até mais detalhado, talvez. Mas aí, quando eu tiver um pouco mais pra frente, né, lá, Deus está aqui. Então, ele vai falar um pouco sobre o Senhor estar na nossa rotina diária, o Senhor está nos nossos hábitos, né? No começo, aqui ela vai falar de como o Senhor Jesus, ele foi viver uma vida comum, né? A gente conhece o relato da vida de Jesus dos 30 aos 33 anos ali, mais ou menos, né? Que não tem uma precisão, mas é mais ou menos isso. Foram 3 anos de ministério, a gente sabe mais ou menos isso. Mas e antes? E antes dos 30 anos? Né? Ele viveu uma vida comum, uma vida ordinária, uma vida sem holofotes, não que ali ele tinha, né? Porque ele estava sempre fugindo de ser coroado como rei, de estar no lugar do centro, ele sempre fugia disso, né? É maravilhoso pra gente perceber que às vezes a gente fica buscando, né, coisas extraordinárias acontecerem, a gente visualizar coisas extraordinárias pra gente ver uma importância nos nossos dias. E a importância está nas coisas comuns, né? Jesus sujava os pés, ele caminhava, então ele sujava os pés, ele precisava tomar banho, ele precisava se limpar, ele era homem, né? 100% Deus e 100% homem. Então, isso é maravilhoso se a gente for pensar, a gente começa a dar uma importância, né? Porque Deus, ele não despreza essas coisas. Ele, de fato, se tornou homem. Ele se fez homem. Só pra encerrar, né, o nosso vídeo, eu falando isso pra vocês sobre, né, Deus se fez homem, ele se importa com essas coisas, né? O livro vai falar assim: mas em Cristo essas tarefas corporais são uma resposta à bondade criativa de Deus. Esses dentes que eu estou escovando, este corpo que eu estou banhando, essas unhas que eu estou cortando foram feitos por um Criador amoroso
que não rejeita o corpo humano. Pelo contrário, ele declarou de uma forma holística muito bom. Ele próprio assumiu carne para nos redimir nos nossos corpos. Mas isso é maravilhoso, eu até escrevi aqui para enfatizar, Deus se fez homem. Deus se fez homem. Olha só, ao encarnar, Deus entrou não só na beleza e na maravilha da corporeidade, mas também na sua vergonha. Jesus tinha mau hálito. Ele pode ter feito xixi na cama quando criança. Seu nariz pode ter ficado entupido ou seus dentes tortos. Olhar com essa visão nos faz parar, às vezes, de achar enfadonho, de achar chato. Praticar algumas coisas, às vezes vai ser mesmo, mas elas são necessárias e, no geral, elas são importantes, elas são gratificantes, né? E a gente pode pensar que o nosso Senhor, nosso Deus, viveu elas também. E isso é maravilhoso, maravilhoso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha edificado vocês e abençoado. Me conta aqui como é a sua relação com os hábitos, com a rotina, se você tem buscado implementar algum hábito aí na sua vida. Compartilha aqui nos comentários. E é muito importante a gente ter bons hábitos, porque se a gente não desenvolver bons hábitos, a gente vai acabar desenvolvendo hábitos ruins. Porque a nossa vida é formada de hábitos, de rotinas. Então, melhor sejam os bons hábitos, né? E que glorificam o nosso Deus. Hábitos que cuidam do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Hábitos que nos ajudam a servir o nosso próximo, que glorificam a Deus. Hábitos que glorificam a Deus, que moldam o nosso ser, o nosso caráter. Porque o hábito é importante, sim. E é isso, eu espero que você tenha sido abençoado, que tenha servido para você de alguma forma, assim como eu falei. Ler e estudar é para servir aos outros também, não é só para guardar o conhecimento para mim, mas para servir o meu próximo e glorificar a Deus. E é isso, minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado, tenham sido abençoadas e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!